Olá, eu sou o Lucas do podcast Tá no Roteiro. Esse é o meu diário Letterboxd, onde eu falo sobre os filmes que assisti durante o ano. Hoje eu vou contar pra vocês como foi assistir Maestro na Netflix. Não esquece de assinar o Tá no Roteiro no Spotify, Apple Podcast ou no YouTube. É só ver o link na descrição. Leonard Bernstein é compositor, regente e pianista. Sua esposa, Felicia Montealegre, é atriz. Ambos dedicam suas vidas às carreiras, mas quase não se separam. O Sr. Bernstein tem 37 anos de idade, mas chama a atenção do público há mais de 10 anos. Desde o dia em que substituiu Bruno Walter e regeu a Orquestra Filarmônica aos 25 anos. Desde então, Leonard Bernstein regeu e tocou pelo mundo todo. Compôs sinfonias, balés e óperas, e as trilhas sonoras do musical da Broadway Wonderful Town e do longa-metragem Sindicato dos Ladrões. Como eu disse, Maestro foi o primeiro filme que assisti em 2024. O longa conta a história de Leonard Bernstein, que é o foco principal, e da sua esposa Felicia Montealegre. Aqui temos uma cinebiografia, algo bastante comum hoje em dia, especialmente sobre pessoas que fazem parte do mundo da música. Mas ao contrário dos filmes que costumam ser lançados, Maestro não é apenas um resumão com os momentos chaves da vida do protagonista. É um filme muito mais interessante do que isso. O longa, dirigido por Bradley Cooper, tem sim uma estrutura focada em mostrar vários pontos da vida de Bernstein ao longo das décadas, mas ao invés de focar nos fatos e datas, foca nas emoções, nas interações e nos sentimentos. É isso que torna o filme tão interessante para mim. E nós vamos ficar aqui até quando? Nós precisamos construir uma conexão bem forte. Eu não consigo, não sei o que você está fazendo aí. Pode estar armando uma bomba aí atrás, eu não sei. Não. Eu só estou muito, tudo. extremamente relaxada. Você não? Estou sim. Está mesmo? Estou. Eu nunca vi você parado assim tanto tempo. Está se coçando para se mexer? Não estou. Que bom. Na verdade, nem um pouco. Ao invés do longa focar em mostrar o processo de como Bernstein criava a sua música, o foco do filme é sobre como os aspectos emocionais impactavam a sua vida, a sua capacidade criativa e a sua personalidade. Assim, podemos ver não apenas como a criatividade era mais que um motor para que ele pudesse criar trilhas sonoras para filmes e musicais, sinfonias e dar aula. Vemos que essa força parecia cobrar um preço dele e das pessoas que estavam ao seu redor. Tanto na depressão de Bernstein, que, por mais elogiado que fosse, questionava o valor da sua obra, quanto no apagamento da sua esposa Felicia. Felicia Montealegre chegou a Broadway e à televisão americana, vinda de Santiago do Chile, e é uma das primeiras atrizes dedicadas exclusivamente à televisão. Ela é o personagem forte e interessante que costura a narrativa do longa e dá clareza sobre os dramas e os temas abordados. Felicia foi uma atriz de destaque nos Estados Unidos, cuja carreira foi ofuscada pelo de seu marido, e o filme retrata um pouco disso ao mostrar ela se apagando em meio às ações e ao egoísmo do maestro. Enquanto ele buscava a satisfação de seus impulsos, além da materialização da sua criatividade em música, ela ia sofrendo cada vez mais as consequências sentimentais e psicológicas das atitudes do seu marido. Ao longo da história, vemos ela perdendo a sua alegria conforme a sombra de Bernstein aumentava, ao mesmo tempo que ele parecia preferir compartilhar seus sentimentos mais bonitos e significativos com seus amantes e não com ela, que era quem estava com ele nos momentos difíceis, e quem pagava o preço por tudo isso. Ela é o ponto mais interessante da história e da construção narrativa do filme, tanto pela forma com que a personagem foi escrita e interpretada pela excelente Carey Mulligan, quanto pelo fato do roteiro optar por não focar muito no resultado musical da criatividade de Bernstein. Claro, em diversos momentos o filme mostra o maestro regendo uma orquestra, tocando piano e fazendo outras atividades relacionadas à música, mas esse não era o ponto central. Bradley Cooper e o roteirista Josh Singer optaram por dar luz ao drama do preço da genialidade e das expectativas de grandeza, e ao impacto que pode existir para aquelas pessoas que se responsabilizam por acompanhá-las durante a vida. A responsabilidade de uma personalidade forte é uma pena de morte. Mesmo. E assim que eu perceber que ele está sofrendo com isso, eu vou saber que não vale a pena. Não, pra quê? Eu não vou morrer, sabe? E se der prazer a ele, se ele não for sofrer mais, e se for possível pra mim, por que não, sabe? Mas pra fazer isso não pode ser um sacrifício.
Se for um sacrifício, eu prefiro sumir. Ao longo do filme, acompanhamos como Bernstein alterava entre momentos de alegria e dúvida, de como Felicia esteve sempre lá para ele e de como, por mais sucesso que a sua música fizesse e ele tivesse tudo o que queria, nada bastava. Sabe quando temos um pesadelo em que estamos tentando alcançar um tesouro, um objeto, e quando chegamos perto tudo fica longe novamente, como se estivéssemos no ponto de partida? O longa passa a impressão de que Bernstein tinha esse sentimento em relação a tudo na sua vida. Nada que ele criasse era o suficiente, e nem todo o amor que ele ganhasse fazia com que ele se sentisse menos sozinho. Parecia que a sua realização estava fora de alcance, não importava o quanto ele corresse na direção do que almejava. Às vezes parecia que ele podia enxergar Felícia no fim dessa estrada, às vezes eram seus amantes, a maior parte do tempo parecia que era a música. O problema é que cada vez que ele focava em uma dessas coisas, ele se sentia isolado e incompleto. Eu sinto que o mundo está prestes a acabar. É a sensação que eu tenho. Eu estou falando bem sério. Sim. A redução da criatividade chegou a total estagnação. Eu digo, não na ciência. A ciência explodiu. Mas nós estamos aqui e eu me pego pensando se o fato de eu ser regente ou compositor de alguma forma faz diferença para alguma coisa ou se faz sentido escrever um livro sobre a minha existência. Então o filme não é a cinebiografia padrão da época em que foi lançado. Ele tem um tema e explora isso. O importante não é o músico, é a pessoa. Para mim, o que deixa isso mais claro é a cena em que ele está regendo a orquestra em uma apresentação da sua primeira sinfonia, que era um dos seus grandes objetivos de vida que ele finalmente tinha conseguido atingir. Em nenhum momento o longa destaca o processo de criação, as expectativas de Bernstein ou mesmo a repercussão do resultado, o que seria de se esperar quando uma cinebiografia mostra algo tão importante na vida de quem retrata. Ao mostrar os acordes finais da música, a câmera coloca a presença de Felícia em primeiro plano, prestigiando o trabalho do maestro. E quando ele é aplaudido de pé, no momento mais importante da sua carreira, é para ela que ele corre e é com ela que ele decide compartilhar sua alegria. Assim podemos ver que, ao menos na perspectiva do filme, Bernstein pode ter compartilhado seus sentimentos com diversas outras pessoas ao longo da vida, mas quando algo era realmente importante, a sua visão ficava clara e ele sabia exatamente como alcançar quem realmente importava. Eu tenho ódio no seu coração. Por isso e tudo que falei, esse filme tem 4 estrelas de 5 possíveis. Foi um bom começo de ano para mim.